Olá, seja muito bem-vindo a mais um Biotech Pod Brasil. Eu sou Luiz Aidebook e hoje eu vou falar sobre como construir células sintéticas e imprimir vida. Antes, deixe-me contar uma história bem rapidamente. No dia 31 de março de 2013, a equipe do biólogo chamado Dan Gibson recebeu um e-mail de uma organização internacional de saúde que alertava que dois homens morreram na China logo após contraírem a gripe aviária H7N9. E o temor deles era que acontecesse uma pandemia global, pois o vírus ele começou a se alastrar rapidamente pela China. E embora existissem métodos para produzir uma vacina e impedir a gripe de se espalhar, levaria cerca de 6 meses para essa vacina ficar pronta na melhor das hipóteses. Isso é porque nós ainda temos um processo de fabricação lento e antiquado que foi desenvolvido há mais de 70 anos atrás e essa era a única opção que eles tinham. O vírus precisaria ser isolado de pacientes infectados, embalado e enviado para um local onde os cientistas o injetariam em ovos de galinha que seriam incubados por várias semanas, a fim de preparar o vírus para o início de um processo de manufatura complexo e extremamente demorado. Mas a equipe do DEN, eles receberam o e-mail justamente porque eles tinham acabado de inventar uma impressora biológica que permitia que as instruções da vacina fossem instantaneamente baixadas da internet e impressas, acelerando drasticamente o processo de produção das vacinas e podendo salvar milhares de vidas. A impressora biológica, ela impulsiona a nossa capacidade de ler e escrever DNA e começa a colocar em foco o que ele chamou de teletransporte biológico. Eu sou biotecnologista e eu entendo o enorme potencial de construir coisas a partir do DNA. E uma das coisas que mais me impressiona é a possibilidade de desmontar o DNA e montá-lo novamente para entender melhor como ele funciona. Atualmente já existem profissionais que editam e programam o DNA, assim como fazem os codificadores, os programadores de computador. Mas os aplicativos são diferentes. Os do biólogo Dan Gibson, eles criam a vida. Células vivas que se autorreplicam, vacinas e terapias que funcionam de maneiras que seriam impossíveis anteriormente. Vocês devem conhecer os pesquisadores Craig Venter, ganhador da Medalha Nacional de Ciência, e Han Smith, vencedor do Prêmio Nobel. Se vocês ainda não conhecem, vale a pena vocês pesquisarem esses dois nomes. Eles compartilhavam uma visão muito interessante, que uma vez que todas as funções e características de todos os seres biológicos, incluindo os vírus e as células vivas, estão escritas em códigos de DNA, e se nós pudermos ler e escrever esses códigos, nós podemos reconstruir esses seres em um outro local. Isso é o que se chama de teletransporte biológico. E para provar essa visão que o Greg e o Han tinham como o objetivo de criar uma célula sintética a partir de um código de DNA do computador, o Dan foi lá e realmente ele conseguiu. Prestem atenção. Um genoma é um conjunto completo de DNA dentro de um organismo. E após o projeto Genoma Humano em 2003, que foi um esforço para identificar a sequência genética completa de um ser humano, a partir disso aconteceu uma revolução genômica.
Os cientistas eles começaram a dominar as técnicas para ler o DNA e para determinar a ordem de A, C, T e G, que são as bases nitrogenadas dentro de um organismo. Mas o trabalho dele também era um pouco diferente, disruptivo, e por isso ele precisou dominar as técnicas para escrever o DNA. E o Dan Gibson começou elaborando pequenas sequências de códigos de DNA, e isso logo evoluiu para parágrafos e romances inteiros escritos com códigos de DNA, produzindo instruções biológicas para criar proteínas e células vivas. Tais células são as máquinas mais eficientes para fabricar novos produtos, sendo responsáveis pela produção de 20% do total do mercado farmacêutico, que é de bilhões de dólares. E poder escrever DNA impulsiona ainda mais a bioeconomia, uma vez que as células elas podem ser programadas como computadores. E também sabemos que escrever DNA realmente, de fato, permite o teletransporte biológico e a impressão de materiais biológicos definidos a partir de códigos de DNA. A equipe do Dan criou uma célula bacteriana sintética a partir de códigos de DNA no computador. E o DNA sintético, ele é considerado uma matéria-prima. E você pode encomendar peças de DNA de várias empresas que, a partir desses 4 elementos, G, A, T e C, irão construir pedaços de DNA para você. O G, A, T e C é guanina, adenina, timina e citosina, compostos fundamentais na estrutura do DNA. Se pararmos para pensar, nos últimos 15 anos, a equipe dele tem desenvolvido uma tecnologia para costurar esses pequenos pedaços de DNA e formar genomas bacterianos completos. E o maior genoma que eles construíram continham mais de 1 milhão de letras de pares, mais do que o dobro que a média de um livro de romance. E eles tiveram que colocar cada uma dessas letras na ordem correta, sem erros nenhum ali da ordem. E eles conseguiram fazer isso desenvolvendo um procedimento que eles nomearam como método isotérmico da recombinação in vitro. Mas que, para surpresa do Dan, a comunidade científica não gostou muito desse nome técnico e decidiu chamar de procedimento de Gibson Assembly. Gibson Assembly é atualmente a ferramenta padrão ouro usada nos laboratórios do mundo todo para construir pedaços curtos e longos de DNA. Uma vez que eles sintetizaram quimicamente o genoma bacteriano completo, um dos desafios foi encontrar um meio para convertê-lo em uma célula e auto-replicar. A abordagem que eles usaram foi pensar no genoma como sistema operacional da célula, com a célula contendo o hardware necessário para iniciar o genoma. E através de muita tentativa e erro, eles criaram um procedimento que permitia reprogramar as células e até converter uma espécie bacteriana em outra, substituindo o genoma de uma célula por outro. E essa tecnologia de transplante de genoma abriu o caminho para o surgimento de genomas escritos por cientistas e não pela natureza. Em 2010, todas as tecnologias que estávamos desenvolvendo para ler e escrever o DNA culminaram no anúncio da criação da primeira célula sintética que eles chamaram de Cynthia. E desde que o primeiro genoma bacteriano ele foi sequenciado em 1995, milhares de outros genomas bacterianos foram sequenciados e armazenados em computadores. E o trabalho com a célula sintética foi a prova de que
poderíamos reverter esse processo. Então, extrair uma sequência completa de genoma bacteriano do computador e converter essa informação em uma célula viva e autorreplicante, com todas as características esperadas da espécie que construímos. Eu entendo que esse tema pode gerar muita preocupação sobre a segurança desse nível de manipulação genética. Mas a tecnologia que eles desenvolveram tem o potencial de ser um grande benefício social, mas também tem o lado negativo, que pode ser também um grande causador de danos. Com isso em mente, antes mesmo de realizar o primeiro experimento, a equipe dele começou a trabalhar com o público e com o governo para que eles juntos pudessem encontrar soluções para desenvolver e regular essa nova tecnologia de forma responsável. E uma das principais precauções é rastrear cada cliente e todas as suas encomendas de DNA para impedir que patógenos ou toxinas sejam produzidos por criminosos ou então acidentalmente também por cientistas. Então, todas as encomendas suspeitas, elas são reportadas aos órgãos de segurança, como por exemplo o FBI. As células sintéticas, elas serão, sem dúvida nenhuma, a força da próxima revolução industrial. Ela vai transformar a indústria e a economia e solucionar os principais desafios em favor da sustentabilidade. As possibilidades, elas são infinitas e nós podemos pensar em roupas construídas a partir de fontes biológicas renováveis, carros que serão abastecidos com biocombustíveis de micro-organismos projetados e até mesmo plástico feito de biopolímeros biodegradáveis e tratamentos customizados impressos no quarto do paciente. O esforço de todos para criar células sintéticas é mundial. E ao longo do processo, descobriu-se como escrever o DNA de forma mais rápida, de forma mais precisa e confiável. E devido à solidez dessas tecnologias, descobriu-se que poderia automatizar os processos e mover o fluxo de trabalho do laboratório das mãos do cientista para as máquinas. E em 2013, eles construíram a primeira impressora de DNA, que é chamada BioXP. E ela tem sido absolutamente essencial para escrever DNA em diferentes aplicações nas quais a equipe dele está trabalhando ao redor do mundo. E um pouco depois deles construírem a BioXP, eles receberam um e-mail sobre a gripe aviária H7N9 na China. Então, uma equipe de cientistas, eles já haviam isolado o vírus, sequenciado o DNA do vírus e carregado essa sequência na internet. E a pedido do governo dos Estados Unidos, eles baixaram a sequência de DNA em menos de 12 horas e a imprimiu na BioXP. E os colaboradores deles na Novartis, empresa conhecida por vocês, começaram rapidamente a transformar esse DNA sintético em uma vacina. Enquanto isso, um outro equipamento deles, o CDC, que usando uma tecnologia dos anos 1940, ainda poderia estar esperando o vírus chegar na China. Então, enquanto que o CDC, que era lá uma forma deles também conseguirem produzir uma vacina, eles demorariam muito tempo, porque eles ainda teriam que esperar o vírus chegar da China para que eles pudessem começar o processo com o ovo de galinha. E pela primeira vez, a vacina contra a gripe foi produzida antecipadamente para uma cepa nova e potencialmente perigosa. E, após a produção, o governo dos Estados Unidos encomendou um estoque.
para vocês verem o potencial, antes mesmo de chegar a cepa, a doença lá nos Estados Unidos, eles já tinham um estoque de vacina pronto. E aí, ele diz, o Dan, que foi quando ele começou de fato a apreciar mais do que nunca o poder do teletransporte biológico. E realmente, naturalmente, com isso em mente, nós começamos a ver o potencial dessa nova tecnologia que está sendo criada. E o Dan conseguiu, de fato, construir esse equipamento. E eles chamaram esse equipamento de DBC. DBC, uma abreviação para conversor digital biológico. E diferente da BioXP, a impressora, que começa a partir de pequenos pedaços de DNA pré-fabricados, o DBC começa a partir do código de DNA digitalizado e converte esse código em entidades biológicas como DNA, RNA, proteínas ou mesmo vírus. E nós podemos pensar na impressora, na BioXP, como um leitor de DVD. Tem um vídeo aí que ele fala exatamente isso. Que esse BioXP, a impressora, é um leitor de DVD que requer que um disco físico seja inserido. Que enquanto o DBC é como a Netflix. Ele usou essa comparação em uma das suas palestras que ele fez para a TEDx. Para construir o DBC, ele fala que a equipe dele trabalhou com engenheiros de software e de instrumentação para colapsar vários fluxos de trabalho laboratorial em uma única caixa. Isso incluiu algoritmos de software para prever qual DNA construir, química para ligar os elementos, construindo pequenos blocos de DNA, e a Gibson Assembly para costurar os pedaços formando sequências mais longas. E biologia para converter o DNA em outras entidades biológicas, como as proteínas. Isto, quando eles criaram, era um protótipo. E o protótipo, ele não era tão bonito, mas eles afirmam que era eficaz. E eles conseguiram produzir drogas terapêuticas e também vacinas. Fluxos de trabalho que levariam semanas ou meses no laboratório poderiam ser realizados em 1 ou 2 dias. Isso tudo sem qualquer intervenção humana, simplesmente ativado pelo recebimento de um e-mail que é enviado de qualquer lugar do mundo. E eles gostam de comparar o DBC aos aparelhos de fax. Então, da mesma forma que as máquinas de fax, elas recebem imagens e documentos, o DBC ele recebe materiais biológicos. Agora considere como as máquinas de fax, elas evoluíram. Então, o protótipo da década de 1840 do fax é irreconhecível para muitos hoje, principalmente se comparado com as máquinas de fax atuais. E na década de 1980, a maioria das pessoas elas não sabiam o que era uma máquina de fax. E mesmo se soubessem, era difícil compreender o conceito de reproduzir instantaneamente uma imagem do outro lado do mundo. Mas hoje, todas as funções de um aparelho de fax elas estão em nossos smartphones. E apesar de não valorizarmos essa rápida troca de informação digital, existe uma versão hoje, se você pesquisar, mais recente do DBC, incrível. Então imaginamos que ele evolua assim, como as máquinas de fax. E eles estão trabalhando a cada dia mais para reduzir o seu tamanho e para fazer com que essa tecnologia que eles criaram seja mais confiável, barata, rápida e precisa. A precisão é extremamente importante ao sintetizar o DNA, porque uma simples mudança em uma letra pode fazer com que um medicamento funcione ou não.
ou uma célula sintética estar viva ou morta. O DBC vai ser útil, muito útil, na produção de remédios a partir do DNA. E todos os hospitais do mundo poderiam utilizar essa ferramenta para imprimir medicamentos personalizados para um paciente. Então vamos imaginar que um dia já seja comum as pessoas terem um DBC conectado ao computador, ao seu smartphone, como um meio para baixar suas prescrições, como tratamentos com insulina ou até mesmo anticorpos. O DBC também será valioso quando ele for colocado em áreas estratégicas ao redor do mundo, podendo responder rapidamente a surtos de doenças. Por exemplo, o CDC de Atlanta, Geórgia, ele poderia enviar códigos de vacina para um DBC do outro lado do mundo, aqui para o Brasil, Goiânia, aonde eu estou nesse exato momento, para que seja fabricado aqui e aonde for preciso e necessário. Essa vacina poderia ser especificadamente adaptada para a cepa circulando na área em questão, enviando vacinas em um arquivo digital zipado, em vez de estocar as mesmas vacinas e enviá-las. E isso, sem dúvida nenhuma, poderia salvar milhares de vidas. Existem inúmeras possibilidades. E não é difícil de imaginar a possibilidade também que tenha um equipamento desse em outro planeta. Então, cientistas na Terra poderiam enviar as instruções digitais para a produção de novos medicamentos ou até mesmo de organismos sintéticos que produzam oxigênio, comida, combustível ou materiais de construção, na tentativa de tornar o planeta mais habitável para o ser humano. E com a informação digital sendo transmitida na velocidade da luz, levaria apenas alguns minutos para enviar essas instruções aqui da Terra até Marte. Enquanto que levaria meses para transportar fisicamente essas mesmas amostras em uma nave espacial, sem falar dos riscos. Mas por enquanto, nós já ficamos satisfeitos se pudermos então enviar e criar medicamentos para o mundo todo de forma automatizada, sob demanda, curando doenças infecciosas e também salvando vidas, conseguindo imprimir medicamentos contra o câncer para quem não tem tempo de esperar. Um muito obrigado. Encerramos aqui mais um Biopod da Biotecnologia Brasil e na próxima quarta-feira, às 19 horas, estarei aqui novamente com vocês. Te desejo uma boa noite e até a próxima quinta-feira.